para nós com relação a tentar tratar o tumor por profundidade. Na protoporfirina 9, a simulação, do ponto de vista dela, seria mais da difusão do precursor da protoporfirina 9, que seria o ALA, né? E também a simulação do precursor se formando em protoporfirina 9, a formação da protoporfirina 9 através do precursor. E também a perfusão do oxigênio, também é interessante de simular, e na verdade é muito importante porque ela nos dá algumas coisas interessantes, nós vamos ver logo à frente. Das propriedades ópticas dos tecidos biológicos, seriam primordialmente o coeficiente de absorção e coeficiente de espalhamento de tecidos biológicos. Tá? Não tem como fazer simulação se nós não dermos entrada com as propriedades ópticas. Né? Uma simulação óptica, por exemplo, da luz, uma simulação óptica vai ter como parâmetros de entrada coeficiente de absorção, coeficiente de espalhamento. Daí vai o fototipo da pele, porque se o fototipo for mais claro ou mais escuro, nós vamos ter diferentes coeficientes aqui, e eles podem sim interferir em como que a distribuição da luz se dá e como que o dano fotodinâmico ele ocorre no tecido. Bom, a dosimetria, na verdade, antes até talvez, a dosimetria aqui, as doses que nós deixamos no tecido de luz, de fotossensibilizador e de oxigênio importam. Elas importam para nós sabermos qual foi o dano gerado no tecido, né? Bom, só para falar, terapia fotodinâmica nós usamos para tratar câncer de pele. Então, nós queremos atingir o tecido, por exemplo, do carcinoma vasocelular, que é um tipo de câncer de pele muito comum aqui no nosso país e no mundo inteiro. Então, a dosimetria seria uma métrica da dose entregue à lesão, ao paciente, a dose, por exemplo, de luz, dose de protoporfirina 9, dose de oxigênio, ou a dose fotodinâmica, que seria o dano entregue ao tecido. Então, em termos de dosimetria, uma dosimetria de maneira mais geral, ela pode ser medida, por exemplo, pela fluorescência, por oxigênio e algumas outras coisas. Aqui a fluorescência, eu iria medir a fluorescência do fluoróforo, seria a fluorescência da protoporfirina 9, tá? Então, a fluorescência me dá uma medida de quantização da concentração de protoporfirina 9, por exemplo. O oxigênio seria uma medida mais direta, porque ele é bem relacionado ao dano. O oxigênio singledo, que é responsável pelo maior dano, por exemplo, na PDT, na terapia fotodinâmica, baseada em protoporfirina 9. E é o tipo 2, é o mais forte no caso da protoporfirina 9. Pode não ser em alguns outros fotossensibilizadores. Mas, de uma maneira geral, a dosimetria aborda, por exemplo, nós vemos qual foi o dano ocasionado em lesões histológicas. Uma dosimetria, de maneira geral, ela pode ser feita, por exemplo, em outros equipamentos, por exemplo, com focal e tudo mais. Nós queremos muito na dosimetria avaliar o dano de alguma forma, então ele é sempre importante. Mas essa dosimetria seria uma dosimetria offline, digamos assim. Uma dosimetria feita aqui nos computadores da USP, feita nos computadores de pesquisa. É uma dosimetria mais em âmbito de pesquisa. Existe uma outra dosimetria que seria a dosimetria online, digamos assim. A dosimetria que seria feita lá na clínica. Bom, essa dosimetria da clínica ela é diferente, ela precisa de algumas coisas a mais. Ela precisa ser online, ou seja, em tempo real. Ela precisa ser durante o tratamento. Eu preciso saber durante o tratamento o que está acontecendo para eu poder agir ou prever algumas coisas do futuro. Ela precisa ser replicável do ponto de vista, não de científico, que você pode replicar um outro paper. Não, deve ser replicável do ponto de vista comercial. Ela deve ser escalonável, desculpa. Ela precisa ser escalonável, alguma empresa precisa produzir milhares disso aqui para ser disponível para o SUS lá na frente. Ela precisa ser compatível com o ambiente ambulatorial. Por exemplo, ela não pode ser difícil de manuseio, exigir pessoal técnico específico para isso, ou tirar muito de um conceito plug and play. Você não pode deixar algo muito complexo que as enfermeiras não vão conseguir fazer no ambulatório. Mas ela também precisa medir, de certa forma, implícita ou explicitamente, o dano e a resposta que a lesão tem disso. Por que implícita ou explicitamente? Na dosimetria, se eu meço exatamente o oxigênio singleto, que é o maior ator do dano, eu estou sendo bem explícito. É exatamente a dose fotodinâmica. É o dano que eu estou deixando no tecido.
No entanto, se eu medir a protoporfirina 9, sabendo que o padrão luminoso é constante, eu também tenho uma medida, mas ela é explícita. Então, algumas medidas são, é implícita. Algumas medidas são explícitas, eu meço explicitamente algo relacionado ao dano, ou implícitas, eu meço algo que vai me dar o dano lá na frente. Mas tá, por que se monitorar, né? Bom, nós monitoramos principalmente para fazer a quantificação do dano. Se eu meço o dano, eu posso dizer se esse protocolo foi melhor que o protocolo passado. Eu posso comparar protocolos e eu posso tentar aumentar as taxas de cura dele. Eu quantifico também no monitoramento. Monitoramento seria a dosimetria do slide passado. Monitoramento seria o mesmo que dosimetria aqui nesse slide. Então, na quantificação da resposta, eu quero saber qual que é a resposta que aquela lesão, que aquele paciente deu frente aos parâmetros de protocolo da terapia fotodinâmica, frente às doses de luz, fotossensibilizador e oxigênio. Como a terapia fotodinâmica ela envolve diversos fatores, é interessante nós sabermos as respostas de cada paciente para nós tentarmos agir da melhor forma possível. Existe também a possibilidade, quando eu monitoro, quando eu faço dosimetria na clínica, eu posso fazer a personalização do protocolo, ou seja, eu posso moldar os parâmetros de protocolo de modo a atingir as necessidades de cada lesão especificamente. Por exemplo, se eu tenho diversos pacientes e eu tenho uma ampla gama de tons de pele, por exemplo, de pigmentação, de coeficientes de absorção, de espalhamento, eu posso ter que mudar, conformar os meus parâmetros de aplicação para otimizar a entrega de um dano fotodinâmico para uma lesão específica. Então, essa seria a personalização do protocolo, que é muito abordado na literatura como necessária para um bom desenvolvimento da terapia fotodinâmica. Para a personalização do protocolo, só tem uma maneira que seria monitorar na clínica. Aqui, pigmentação, espessura também. A espessura, por exemplo, a pigmentação, no caso da pigmentação, eu posso, por exemplo, na clínica, eu vejo que uma lesão é mais pigmentada, eu posso sugerir, por exemplo, que eu use um agente clareador. Agente clareador pode ser, por exemplo, uma ferramenta para eu conseguir curar uma ampla gama de lesões, uma gama de lesões maiores. Por exemplo, a espessura também. Se eu tenho lesões mais espessas, eu posso, na clínica, já propor um protocolo que tenha um maior tempo de radiação, o maior período de incubação do ALA, ou então elaborar algumas coisas, coisas mais elaboradas, como, por exemplo, usar microagulhas, as microneedles da Michelle, para tentar penetrar mais no tumor e agir de uma maneira mais profunda no tecido. Quanto à formação de PP9, eu posso agir, por exemplo, no tempo de incubação, período de incubação. Esse paciente não formou muito, eu posso tentar incubar de novo, reincubar ou sugerir um tempo de incubação um pouco maior. Perfusão de oxigênio. Como que eu poderia atuar, por exemplo, quando eu não tenho muito oxigênio? O oxigênio, eu posso atuar, nós vamos discutir lá na frente, posso atuar diminuindo a irradiância. Quando eu diminuo a radiância, vocês vão ver lá na frente, que eu posso, sim, aumentar a dose de oxigênio singleto em regiões mais profundas do tecido. Bom, do ponto de vista da dosimetria online, do monitoramento online da terapia, que seria o que é feito na clínica, ele precisa ser em tempo real, ou seja, ele precisa ser em frações de minutos, ele não pode acontecer no começo ou muito espaçado no tratamento, e ele é concomitante à radiação, ou seja, ele é simultâneo. Enquanto eu estou tratando a lesão, eu também estou monitorando. Então, qual o comprimento de onda que eu poderia usar? Porque, normalmente, as lesões, a fluorescência, em geral, ela é excitada em comprimentos de onda do violeta. E a protoporfirina 9 também. 405 nanômetros é o que melhor excita, porque é a banda de Fourier dessa molécula. No entanto, existe uma maneira de usar a fluorescência a nosso favor em tempo real, que é excitando, fazendo o tratamento efetivamente normal, como é feito na clínica hoje, 633 nanômetros no vermelho, e, concomitantemente, adquirir a sua fluorescência no infravermelho próximo, que é em 700 nanômetros. Isso nós ganhamos duas coisas: profundidade, porque o vermelho vai penetrar mais, e simultaneidade, porque nós vamos fazer isso simultaneamente à radiação que vai fazer o tratamento.
Bom, então é ótimo, vamos monitorar e tudo bem. Não, bom, antes disso, vamos conversar um pouco mais sobre como ocorre a terapia fotodinâmica. Bom, a terapia fotodinâmica, a princípio, quando nós temos uma lesão de pele, que ela vai para a Jaú, como que é feita, né? Como que é o protocolo? O procedimento é, nós aplicamos um gel, um creme, nós aplicamos um creme com o precursor do fotossensibilizador. A gente precisa da PP9, no entanto, um mecanismo interessante descobrido na década de 90 foi que o ALA, ele vira PP9 dentro do tecido, que é bem interessante para localização, para seletividade. Então, eu vou colocar o creme e esse creme vai se difundir no tecido, por difusão mesmo. Então, depois que o creme difunde no tecido, ele vai se tornar em protoporfirina 9. Depois que ele vira protoporfirina 9, nós vamos incidir uma radiação, nós vamos incidir um laser vermelho, geralmente em 633, e nós vamos fazer com que a PP9 reaja com o laser e com o oxigênio. Bom, mas como que o laser se dá? Como que é a distribuição do laser dentro do tecido? Bom, vamos limpar um pouquinho aqui. E a distribuição do laser, ela não se dá de maneira uniforme no tecido. Ela tem um certo padrão, um certo perfil. Como que é o perfil de distribuição? Normalmente, as regiões mais superficiais, elas vão ter um valor de radiância, a luz aqui, a intensidade óptica aqui, a radiância vai ser muito maior do que em regiões teciduais mais profundas, em que a radiância vai perdendo o seu valor por conta do espalhamento, principalmente, e da absorção da pele. Tá? Então, não é homogêneo. Eu tenho um padrão, e é legal considerar esse padrão, porque parte da lesão vai receber muita radiação e parte da lesão vai receber um conteúdo maior, uma dose de luz aqui, no caso, menor. Então, analisar isso é importante. Mas quando eu tenho protoporfirina lá e eu incido luz, eu excito a protoporfirina 9 e ela pode passar essa energia com a qual ela foi excitada para o oxigênio, que seria esse verdinho, essa bolinha verde. Então, ao passar para o oxigênio fica excitado e ele pode ocasionar o dano do tecido, principalmente aí as espécies reativas de oxigênio também, mas principalmente no caso da terapia fotodinâmica com a protoporfirina 9, seria o tipo 2, ou seja, seria o oxigênio singleto. E ele pode ocasionar a necrose do tecido, e ele é bem seletivo, ele se acumula mais na região em que eu tenho a lesão. Bom, mas quais são os pontos mais importantes aqui, talvez? Bom, um dos parâmetros mais importantes seriam que eu dependo muito na terapia fotodinâmica de como que é a difusão do oxigênio, seria esse verdinho, como que a protoporfirina 9 é a formação dela, no tecido tumoral principalmente, e como que é esse padrão de luz, essa irradiância, como que ela se distribui ao longo do tecido. Isso tudo é bem importante e é necessário fazer um cálculo disso, para nós sabermos como que a terapia fotodinâmica vai agir, principalmente para lesões distintas e por profundidade, tá? Se nós formos, no caso da radiância, considerar mais radiância, o padrão de intensidade, o padrão de radiância internamente aqui ao tecido, considerando, por exemplo, aqui uma lesão e a pele, o padrão de radiância, o que me diz qual é o padrão de radiância? Como que eu falo aqui, quanto de luz eu tenho na região superior, como que é o perfil luminoso aqui? Bom, para resolver isso, eu preciso resolver uma equação que a gente chama de equação de transporte radiativo, por exemplo, que é a ETR. A equação de transporte radiativo, ela considera os fótons entrando no tecido e as possíveis interações que eu posso ter, como absorção de luz, espalhamento, fluorescência e tudo mais. Na verdade, a equação de transporte radiativo em si não considera fluorescência, teria que ser, um fenômeno a mais. Ela considera só o transporte radiativo, o transporte da luz na região do tecido. Bom, essa distribuição da radiância no tecido, ela está intimamente relacionada com algumas coisas importantes que nós vamos ter na terapia fotodinâmica. Por exemplo, a dose de luz. A dose de luz está intimamente ligada. Não é a radiância é o quanto de luz que eu tenho aqui na região tecidual. A dose seria a fluência,
seria a luz integrada no tempo, ou seja, quanto tempo de luz, qual que é a dose de luz que eu depositei no tecido. Ela está intimamente relacionada com a equação de transporte radioativo, mais para frente a gente vai ver o porquê nos próximos slides. Também o tempo de duração. O tempo de duração ele pode ser maior ou menor, dependendo do comprimento de onda, na verdade, também, e do padrão de radiância que eu tenho na lesão, pela lesão que eu quero tratar. Se eu quero tratar uma lesão de 2, 3 milímetros, eu preciso saber como que é o perfil de luz e quanto tempo eu posso deixar essa luz lá para tratar até o final. Então, depende muito também do comprimento de onda. Essa equação de transporte radioativo, comprimento de onda é uma variável. Se eu usar azul, eu vou ter uma certa distribuição de luz aqui, e se eu usar o vermelho, mais superficial no caso do azul, se eu usar o vermelho, eu vou ter uma outra distribuição de luz. Então, depende muito do comprimento de onda. Principalmente quando eu considero layers de tecido, quando eu considero fatias de tecido. Na derme, é muito diferente, na derme onde tem sangue, do azul para o vermelho. A gente vai ver logo mais também. Então, principalmente com distribuição de camadas, eu vou ter aí algo interessante. Acho que no próximo slide eu comento alguma coisa sobre isso. E de por profundidade também. No caso, bom, só comentando aqui do comprimento de onda e do tempo de duração, se eu uso um comprimento de onda e a luz do sol, por exemplo, para tratar a lesão, eu posso demorar 2 horas para atingir um tratamento com uma dose de luz adequada na profundidade que eu quero. No entanto, os tratamentos, por exemplo, como a gente faz em Jaú, com LED vermelho, muitas das vezes ele pode durar 20 minutos e fazer o que eu faço com 2 horas ou mais de terapia Daylight PDT, né, que eles chamam. Bom, é interessante ver o que o comprimento de onda faz. Se eu tenho aqui, esse é o artigo do La Rochelle, publicado em 2019, eu tenho diversas fontes de luz, desde vermelho, azul, algumas luzes para imitar o sol, digamos assim, lâmpadas de luz branca, o sol. E nós temos aqui o perfil por profundidade. O que é isso? É protoporfirina 9, dentro da região do tecido, 2 horas depois 2 horas de radiação, 2 horas depois de começar a irradiação. O que eu tenho aqui? Então, a protoporfirina 9, eu tenho um pico aqui. Nesse gráfico roxinho, que é a luz azul, a terapia fotodinâmica feita com a luz azul, eu tenho um gráfico roxinho. Bom, primeiro, isso é um Monte Carlo, né? É um Monte Carlo considerando algumas coisas interessantes aí do comprimento de onda da luz, que o La Rochelle fez um trabalho bem interessante. E aqui nós podemos ver, tem um pico de protoporfirina 9 não consumida aqui no azul. Por que eu tenho um pico nessa região? Porque esse Monte Carlo considerou as diversas fatias de tecidos, diversos tecidos. Por exemplo, ele considerou a derme. Esse lugar em que eu tenho um pico é um lugar da derme que eu tenho um alto reticulado aí de sangue. Então, como eu tenho sangue, a disponibilidade de fótons azul na derme diminui, cai muito. Quando ela cai, eu sobro o PP9 lá sem consumir. Tá? No entanto, se eu for micrômetros para frente, eu já tenho um consumo maior e eu tenho uma queda do pico. Não é uma elevação que continua, é um pico, que é relativo ao lugar que tem mais sangue, mais vasos sanguíneos aí da pele. Mas também ele pode influenciar no tempo de duração. Se eu olhar aqui, para 120 minutos de incubação, 2 horas de incubação e 2 horas de radiação, agora, na verdade, não é protoporfirina 9, é dose fotodinâmica. Dose fotodinâmica por profundidade. Aqui eu tenho uma linha de threshold, de limiar. Tá? Então, se eu uso uma luz azul, a luz solar ou a luz vermelha, tem doses diferentes aqui por profundidade no tecido. De maneira que, se eu quiser alcançar uma dose maior, para uma dada lesão, não uma profundidade maior, eu preciso saber qual comprimento de onda eu vou utilizar e como utilizá-lo. Para isso que servem as simulações. Elas vão nos contar coisas interessantes e vão prever coisas para nós. Tá, mas então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos da equação de transporte radioativo, solucionar ela, para saber como nós vamos fazer a terapia fotodinâmica para conformar os nossos protocolos. Bom, no caso da protoporfirina 9, qual que seria a parte da simulação? A parte mais pesada da simulação passou, é a parte de trás da equação de transporte radioativo, que seria, por exemplo, Monte Carlo. Aqui, no caso, na protoporfirina 9, nós simulamos algumas coisas também que são interessantes.
como a perfusão do precursor. Como o ALA difunde, é interessante saber, porque isso vai nos dizer com quanto tempo de incubação nós podemos ou não, e qual o tempo de incubação que eu poderia utilizar para tratar uma lesão maior, mais profunda. Nós podemos usar algo parecido com a lei de Fick, por exemplo, que foi utilizado pelo Chappell em 2016, que o Larochelli também utilizou e é bem interessante ser utilizado. Essa equação é uma equação baseada na função erro, onde D, esse coeficiente D é o coeficiente de difusão do ala do precursor no tecido. T é o tempo, né, conforme passa o tempo, e Z é a profundidade. Quanto mais profundo, maior é Z. M0 é a concentração aqui, bem onde eu tenho o crânio, a alta concentração da superfície, tá? Bom, mas não é só a perfusão do precursor, eu preciso converter ele em protoporfina 9. Para eu converter o precursor em protoporfina 9, eu também posso usar uma equação. Essa equação é a equação de conversão do ALA, por exemplo, ou do metil-ALA, em protoporfina 9, e ela é baseada, ela depende da eficiência de conversão, que aqui a gente denotou por Epsilon P. Na verdade, o Chappell, em 2016, denotou em Epsilon P, e assim a literatura continuou. Com a estimativa disso, essas coisas devem ser estimadas, porque com a estimativa disso, nós vamos saber como que a incubação vai nos ajudar. Nós vamos saber como que a nossa ferramenta vai agir no problema-alvo que nós temos, que é o tratamento de câncer de pele. E nós conseguimos, com isso, estimar a dose fotodinâmica de uma maneira teórica, ou seja, com simulação. Bom, mas a dosimetria online, como que poderia ser a dosimetria online? Bom, a dosimetria online, uma das soluções para a gente fazer a dosimetria na clínica seria usar a dosimetria pela fluorescência. A fluorescência da protoporfina 9. A fluorescência da protoporfina 9, se você fizer isso numa cubeta, você vai ver que ela é proporcional à concentração de protoporfina 9 na solução. Então, aqui a fluorescência vai medir quanto de PP9 tem. Dado que o padrão de radiância ele permanece constante ao longo da radiação, o que é uma verdade dentro dos seus limites de consideração, eu posso dizer que a concentração de protoporfina 9 ela é muito diretamente relacionada ao dano fotodinâmico depositado no tecido. Então, é uma solução. Porque ela consegue medir o dano, ela é proporcional ao dano, e ela pode nos dar a queda da fluorescência, o jeito que a exponencial decai, essa queda é diretamente relacionada à resposta que o paciente tem ao tratamento, tá? Aos parâmetros de protocolo. Bom, e para feitio disso, a gente precisa, quer dizer, a fluorescência, do jeito que nós usamos, que é incidida, ela é excitada no vermelho e ela é emitida em 700 nanômetros, no começo do infravermelho próximo, eu consigo fazer isso de maneira simultânea, tá? Com isso, eu consigo personalizar os protocolos. Mas como que é essa incidência e essa aquisição da fluorescência, por exemplo, pelo nosso sistema que nós usamos aqui no laboratório? Eu não vou mostrar ele muito aqui, mas só para a gente discutir. Nós vamos com uma fibra ótica até próximos da lesão e entregamos de maneira uniforme uma radiância aqui na região da lesão. Então, nós entregamos aqui a radiância usada para câncer de pele e nós fazemos isso. E essa luz, ela é da excitação do tratamento, mas a própria excitação do tratamento vai excitar uma certa fluorescência, essa fluorescência do infravermelho próximo, e essa fluorescência pode ser adquirida, por exemplo, por uma câmera. Essa câmera vai adquirir a fluorescência e vai monitorar ela, pode fazer isso ao longo do tempo, de maneira simultânea, sem fazer com que eu, por exemplo, tenha que parar a iluminação para incidir um ultravioleta, para captar a fluorescência e detectá-la em 633. Eu não preciso de 633 aqui, já que eu tenho a excitação, já que eu tenho a fluorescência no infravermelho. Isso nos dá a profundidade também. Bom, o maior porém, o que nós temos aqui de interessante para ser considerado é como que é medido o dano e a resposta do paciente pelo monitoramento pela fluorescência. Bom, por que isso é interessante? Isso é importante
por conta da maneira que é medida essa grandeza. Se eu olhar aqui na incidência de luz, a incidência de luz, ela é com aquele padrão que nós vimos anteriormente. Eu tenho que resolver a equação de transporte radiativo, eu vou saber qual luz tem aqui. Mas, e qual que é a medida da fluorescência? A medida da fluorescência, quando eu meço um valor aqui no sensor da câmera, ele é integral. Eu integro tudo que eu estou medindo de fluorescência aqui ao longo de todo o volume da lesão. Como assim? A região, se eu tenho uma lesão bem superficial com muita fluorescência, ele pode adquirir um valor, por exemplo, 3. Se eu tenho uma lesão mais espessa, mas que a fluorescência está bem mais baixa, só que está distribuída ao longo de todo o volume, ele pode medir o mesmo valor 3, mas a fluorescência provém de uma profundidade maior. E essa profundidade vai dizer para nós qual que é o perfil de necrose, aliás, quanto nós vamos adquirir de necrose em lesões, em profundidade da lesão. Por exemplo, quando nós queremos tratar lesões de 2 ou 3 milímetros. Então, é interessante nós considerarmos isso. Bom, olhando para isso de uma maneira mais cuidadosa, o que seria a medida da fluorescência? A fluorescência, ela faz uma integral volumétrica a medida de fluorescência, da maneira que nós estamos fazendo, é uma integral no volume da concentração de protoporfirina 9. Tá? Bom, como ela é uma integral no volume, e na verdade, o consumo de protoporfirina 9, ele varia, ele tem uma variação por profundidade durante o tratamento, um fenômeno bem interessante pode acontecer. O que seria esse fenômeno? Bom, eu tenho essa medida volumétrica e tenho o consumo. O consumo da protoporfirina 9, durante o tratamento, ele se dá mais intensamente na região mais superficial da lesão, onde eu tenho alta disponibilidade de protoporfirina 9 e de oxigênio, porque a difusão aqui do ar para a região mais superficial do tecido é bem efetiva. Então, o consumo se dá prioritariamente na região superior. Depois, o consumo vai se dar nas regiões mais baixas. Quando eu já tiver feito photobleaching, quando eu já tiver consumido, digamos assim, toda a protoporfirina 9 da região mais superior. Então, o próprio consumo da protoporfirina 9, ele se dá em profundidade, tá? Mas o que nós temos? A fluorescência da protoporfirina 9, ele também se dá em profundidade, além do seu consumo, porque onde ela foi consumida, ela foi também extinguida. Então, a dosimetria que eu faço aqui, ela é uma integral do volume, sim, mas ela também se dá por profundidade, e nós vamos mostrar aqui em um paper. Por que eu acho isso? Por que nós achamos isso? A literatura acha, por exemplo, com o artigo do Valentini, em 2011, o que ele achou aqui de interessante. Na verdade, o Harry Mutley, ele apresentou isso aqui, se eu não me engano, não sei se foi uma semótica, não sei se foi algum evento da Bio, ele apresentou esse gráfico aqui há alguns anos atrás. Mas o que nós temos aqui nesse gráfico? Nós temos a fluorescência da protoporfirina 9 detectada pelo sensor. Na verdade, isso aqui é um Monte Carlo, e essa fluorescência aqui, ela é considerada excitada no violeta e adquirida no vermelho, mas nós podemos usar só para a gente fazer um brainstorm. Então, aqui é fluorescência da protoporfirina 9 detectada pelo sensor, pela espessura do tumor, por dose de luz entregue. Então, aqui eu tenho diferentes doses de luz entregues ao tecido, à lesão. No começo do tratamento, quando poucos joules são entregues de dose de luz, o que eu tenho é que a maior parte da fluorescência, a maior contribuição, vem de regiões mais superficiais do tecido, do tumor. Assim que o tempo passa, e eu já dou uma dose de luz maior, o que acontece? Cada vez mais, regiões mais profundas do tecido são provadas pela fluorescência. De modo que, conforme o tratamento passa, eu estou vendo aqui a fluorescência por profundidade. Então, a dosimetria que eu faço realmente é por profundidade. Isso é o mesmo para a dose do dano fotodinâmico, a dose fotodinâmica entregue ao tecido. Então, aqui um outro gráfico do mesmo artigo, aqui ele já calcula lá, por Monte Carlo, as equações, a dose fotodinâmica, tá? Pela espessura do tumor.
Então, aqui, a dose fotodinâmica, ela tem um certo platô, mas conforme eu aumento aqui, conforme o tempo passa de tratamento, eu estou aumentando a dose de luz, eu vou cada vez mais profundamente dar o dano. Então, o dano é por profundidade, a fluorescência da protoporfina é por profundidade, e o seu consumo, a sua própria dosimetria é por profundidade. Bom, isso é bom ou ruim? Não, mas nós podemos discutir. Depende do jeito que é usado. Mas, então, aqui uma resumir seria, o desenvolvimento temporal da fluorescência medida é um rastreio do dano fotodinâmico por profundidade. Isso pode ser bom, mas pode ser, depende de como é utilizado. Bom, vou passar aqui para o próximo slide, para nós podermos discutir um pouco sobre isso. Então, a terapia, a dosimetria, o monitoramento pela fluorescência, que é o que nós estamos fazendo aqui no Instituto de Física, ele é uma integração da medida da protoporfirina 9. E essa integração faz com que eu perca a precisão em profundidade. Eu perco a precisão em Z. Eu não sei se é uma lesão muito fina, muito pouco espessa, que está fluorescendo muito, ou uma lesão mais espessa, que está fluorescendo pouco em termos volumétricos. Então, mas isso pode ser muito importante para nós, esse rastreio em profundidade. Por quê? Se nós corroborarmos a medida da fluorescência que nós fazemos, a dosimetria da fluorescência feita na clínica, com simulações de como a terapia fotodinâmica evolui no tecido, nós podemos ter grandes ganhos. E isso vai nos fazer prever aí se a lesão vai ser bem tratada ou não, ou principalmente colocar protocolos que podem atender melhor as nossas lesões, entender melhor os protocolos que nós aplicamos agora e propor, por exemplo, a personalização do protocolo da terapia fotodinâmica. Tá? Isso é importante, de maneira mais simples, para calcular o dano fotodinâmico entregue, deixado no tecido. Então, corroborar a simulação com a medida é a melhor pedida para nós sabermos o que está acontecendo e andarmos no caminho sólido de maneira a entender aí o que acontece com a terapia fotodinâmica. Vamos analisar um pouquinho, rapidamente, aqui sobre o consumo de oxigênio. Como que ele se dá e por que isso é importante para nós. Se eu pegar as células tumorais que eu quero atingir e eu coloco protoporfirina 9 nelas, eu posso excitar elas aqui, voltando no tratamento de maneira rápida. Eu vou excitar elas, por exemplo, na região do vermelho. Assim que elas absorverem o fóton, elas vão ficar excitadas e podem passar essa energia com que elas estão excitadas para o oxigênio nível fundamental ao redor. Ele vai virar singleto, e assim que ele virar singleto, essa excitação passa da protoporfirina 9 para o oxigênio, e ele pode reagir, reação do tipo 2, e encontrar as células de tumor e matar elas. Tudo bem, mas a terapia fotodinâmica é legal, ela funciona por conta desse raio de ação do oxigênio. Se eu tenho um oxigênio singleto, o oxigênio singleto, ele está numa transição eletrônica, ele está no estado eletrônico, para ele fazer a transição de volta para o oxigênio nível fundamental, não é permitido. Então, eu demoro muito para fazer isso. O tempo de vida do oxigênio na célula é tão grande que faz a terapia fotodinâmica funcionar tão bem quanto ela funciona. Mas, se eu tiver... O que aconteceria, por exemplo, se eu excitar muito, se eu aumentar muito a radiância no tecido? Bom, eu posso ter um tempo de tratamento menor e todo mundo fica melhor. Bom, vamos pensar mais sobre o assunto. Se eu formo muito oxigênio singleto, eu vou ter um raio ali de muito oxigênio singleto sendo gerado próximo à protoporfirina 9. Esse oxigênio singleto, ele é o maior fator hoje de photobleaching da protoporfirina 9. Ele é basicamente o consumo. A protoporfirina 9, ela vai se degradando no tecido porque o oxigênio singleto, em vez de atuar, por exemplo, no tecido... Desculpa, pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Se o oxigênio singleto, em vez de atuar no... Pode falar. Deixa eu só fazer um comentário. Em primeiro lugar, sua apresentação tá linda, cara, parabéns.
Você está falando do tempo de vida do oxigênio singleto, só tem um detalhe, tem que lembrar que o potencial de reação dele é muito alto também, né? E embora o estado tenha tempo de vida alto, na prática esse potencial de reação diminui o tempo de vida dele. E esse balanço a gente não tem controle, é por isso que a gente não consegue determinar exatamente quanto tempo dura o efeito. É só para complementar. Obrigado, Didi. Contribuiu aí com a minha apresentação. Bom, é isso. Bom, para analisar isso de uma maneira mais literária, de uma maneira mais com a literatura, vamos dar uma olhada aqui no que o artigo do Liu propôs. O que ele escreve? Se eu for lá no Liu 2012, ele faz um artigo bem interessante de simulação, em que ele consegue simular algumas coisas do oxigênio singleto também. As simulações são bem interessantes da luminescência do oxigênio singleto, porque elas podem contribuir para o melhor entendimento da terapia. O que ele fala aqui? Ele fala que a difusão do oxigênio da parte mais superficial do tecido pode influenciar positivamente no oxigênio singleto, na concentração de oxigênio singleto em layers e em tecidos mais profundos. Tá? Já que, por exemplo, eu vou ter aí uma redução do suprimento de oxigênio via vaso sanguíneo durante a terapia fotodinâmica. Então, o que acontece? O que ele quis dizer aqui? Eu vou ter a terapia fotodinâmica no tecido, na região tumoral, principalmente na superfície, depois em profundidade. Como eu tenho isso, principalmente no começo, primeiro na superfície, depois em profundidade, quando eu termino de consumir a protoporfirina 9 na região mais superficial, e eu já vou comentar esse gráfico, talvez deveria até mostrar ele depois. O que acontece é que, quando eu consumo a PP9 na região superficial do tecido, o oxigênio consegue tempo para penetrar, para difundir até regiões mais profundas. Isso vai dar uma possibilidade, vai tirar o nosso gargalo de falta de oxigênio para tratar volumes, para tratar regiões mais profundas do tecido. O que esse gráfico aqui diz? Esse gráfico é de simulação, né? Como eu falei, ele é de protoporfirina 9, fluorescência da protoporfirina 9, aliás, por dose de luz, digamos assim. Então, se eu andar aqui, eu estou andando no tempo durante o tratamento, e aqui é de densidade de protoporfirina 9, digamos assim. Qual que é o volume de protoporfirina 9 que eu tenho disponível em cada região do tecido, em cada profundidade. Desde regiões bem superficiais até ponto 2, que é uma região aí que é a trave entre os dois, e até regiões mais profundas. O que acontece nesse gráfico? Acontece que logo no tratamento, a região superficial é consumida de uma vez a protoporfirina 9, que é esse gráfico, essa curva em preto. Né? Então, aqui eu consumo rapidamente a protoporfirina 9. Quando eu consumo rapidamente a protoporfirina 9, o que acontece com a região subsuperficial, que é essa de 0,2 milímetros, que é em vermelho? Eu tenho aqui uma continuação da protoporfirina 9. Veja, 0,2 milímetros, eu tenho uma irradiação considerável nesse lugar, aqui no tecido. Por que eu continuo aqui com a protoporfirina 9 nessa região de 0,2? Eu tenho uma continuação dada a perfusão de oxigênio que eu tenho. Desculpa, eu tenho uma continuação aqui, porque primeiro eu faço a terapia na região mais superficial, que é o preto, e depois eu vou para essa região. Bom, mostrando aqui, então, que nós temos realmente a terapia fotodinâmica que é feita na região mais superficial e depois na região mais basal. E aqui, depois que o oxigênio começa a se difundir nessa região de uma maneira mais efetiva, e eu já tratei aqui toda a região superficial, aí eu começo a tratar e eu começo a ter uma queda significativa da fluorescência nessa região subsuperficial, né? Logo abaixo da superfície, em 0,2 micrômetros, onde é uma região interessante de analisar aqui, no outro gráfico que nós vamos ver logo depois. Bom, um outro gráfico bacana de analisar seria esse aqui.
Por que esse aqui? Esse aqui é o mesmo artigo, tá? Mas ele comparou 20 microwatts, 20 miliwatts com 150 miliwatts por centímetro quadrado. Do que? De sol. Isso aqui é luminescência do oxigênio singleto. Emissão de luminescência do oxigênio singleto. Então, isso aqui é esse eixo. Quanto de oxigênio singleto eu tenho, basicamente, aqui para diversas profundidades, por tempo de tratamento. Então, aqui eu vou andando ao longo do tratamento. Isso aqui poderia ser um eixo temporal ou um eixo aqui de dose de luz, no caso, para ficar melhor, mais bem definido. O que acontece aqui? Existe um fenômeno que está acontecendo nesse gráfico da esquerda, principalmente aqui em ponto 2, que não está acontecendo aqui em 150 miliwatts. O que seria esse fenômeno? Esse fenômeno é, primeiro, eu tenho aqui na região superficial um consumo rápido, tá? A concentração de oxigênio singleto decai rapidamente, porque é rápido o consumo de oxigênio nessa região, mas na região aqui do ponto 2 milímetros, o que eu tenho é um rápido consumo, mas depois eu tenho um certo platô, em que eu continuo a ter oxigênio singleto para depois cair. Tá? O que significa? O que poderia significar esse certo platô? Ele até dá um zoom aqui no artigo e vê que aqui tem um aumento, tem um pequeno piquinho de aumento aqui nessa região do joelho. O que acontece? Depois que eu consumir rapidamente a protoporfirina e o oxigênio na região mais superficial do tecido, que é esse gráfico em preto, que é aqui 0 milímetros, aí eu passo a conseguir difundir o oxigênio para a região de 0,2 milímetros, o que faz com que esse supply de oxigênio aqui me dá uma nova guinada. Eu consigo manter a concentração de oxigênio singleto aqui nessa profundidade de 0,2 milímetros por conta do consumo da PP9 e do consumo de oxigênio já ter parado na região mais superficial. Tá? E esse fenômeno ele também acontece aqui para a curva azul, ele também mostra que em meio milímetro eu tenho uma extensão do dano aqui via oxigênio singleto para diferentes períodos. O que acontece? Já em 150 miliwatts, como o consumo ele é rápido em todo lugar, não dá tempo de ter esse efeito. Então, em 0,2 milímetros, eu não tenho mais um efeito de continuação de supply. Eu começo a ter aqui alguma coisa na curva em 1 milímetro, mas esse efeito aqui no vermelho não acontece mais. E o que isso, em geral, nos faz pensar? Se eu dou uma irradiância moderada, eu consigo fazer com que o oxigênio singleto continue a ser gerado em regiões mais profundas do tecido. Tá? Por que 150 miliwatts é importante? Por que a gente aplica? 150 miliwatts, a luz chega no final do tumor, com uma dose que pode ser efetiva. No entanto, se eu não tiver oxigênio, pode ser que nem a protoporfirina nova, mas o oxigênio seja aí um limitante. Isso aí precisa ser estudado em pacientes. Então, o que acontece é que, se eu saio de uma alta irradiância para uma irradiância um pouco menor, é lógico, o tempo de iluminação vai acrescer muito, porque eu preciso de muito mais tempo para dar a dose de luz. No entanto, poderia ter um bom custo-benefício entre isso, que é começar com uma irradiância menor e depois passar para uma irradiância maior. Isso seria uma customização da terapia do ponto de vista da irradiância, de como que ela é empregada para tentar solucionar essa cura total nas regiões mais basais do câncer. Tá? Portanto, é bem importante se simular, é bem importante esses gráficos de simulação, e eu corroborar a simulação com o que eu meço na prática. Voltando aqui no meu último slide, só para recapitular, para o desenvolvimento da terapia fotodinâmica, nós apontamos aí na literatura, que é bem interessante se desenvolver não só a dosimetria feita aqui na offline, em termos da pesquisa, mas uma dosimetria na clínica, uma dosimetria online, que pode ser feita, por exemplo, pelo NIR, mas outras técnicas. Essa técnica é interessante porque a fluorescência é uma técnica relativamente simples com relação a outras. Mas a dosimetria
ela é muito melhor, muito mais bem calculada, ela fica muito mais sólida quando eu corroboro com simulações. Todas as pesquisas que envolvem interação dos tecidos, é interessante a simulação, principalmente envolvendo aqui simulação não só da luz, da radiância no tecido, mas da difusão da fotoporfirina 9 e até do oxigênio. Encontrar algumas constantes aqui seria legal para saber como que ele age na prática. Eu não posso fazer simulação sem as propriedades ópticas. Então, um bom método de encontrar essas propriedades ópticas na clínica seria interessante também para corroborar com a simulação. Bom, eu espero ter dado esse entendimento e dizer que esses 3 pontos são bem importantes para o desenvolvimento da terapia fotodinâmica. Bom, era isso, pessoal. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Marlon, como eu te falei, eu estou saindo, que eu tenho uma banca agora, mas eu queria dizer que sua apresentação foi excelente. Parabéns de verdade. Foi uma apresentação muito clara, muito didática. Eu acho que serviu para todo mundo que ainda não tinha claro o que é o mecanismo de terapia fotodinâmica, entender bem o que é. E acho que ficou bem claro também o tipo de coisa em que você está se dedicando, ou que você se dedicou, né, a trabalhar para tentar melhorar a terapia, olhando formas de associar técnicas computacionais para ajudar aí na dosimetria. Eu achei que foi excelente. Eu realmente vou precisar sair, eu queria conversar com você depois um pouco sobre a questão de... Eu acho que o caminho para continuar pensando nessas coisas, e a gente podia pensar em fazer alguma coisa desse tipo, é pensar na alteração das propriedades ópticas, tanto do fotossensibilizador que fica lá, que foi degradado, quanto do tecido mesmo durante a irradiação, porque certamente elas fazem diferença. E pelo que eu entendi, do que eu já vi, o pessoal leva em conta o desaparecimento, por exemplo, das moléculas que degradam, mas não leva em conta que elas estejam lá com perfis de absorção, por exemplo, diferentes, né? Então eu acho que a gente podia pensar um pouquinho em alguma coisa desse tipo. Legal, podemos conversar sim, Didi. Tá? Parabéns de novo, obrigado. Desculpa de eu sair já, tá? Eu vou, porque eu realmente preciso ir. Até mais, um abraço. Até mais, abração, Diceu. Ô Marlon, ó, Gustavo mandou uma dúvida aqui. Ó, não sei se quiser tirar da sua tela de apresentação, talvez até você já consiga ler. Bom, uma dúvida. Neste tipo de tratamento usando oxigênio, há risco de surgir radicais livres? Se sim, né? O Sebastião já respondeu aqui, mas se sim, isso pode atrapalhar o processo de cicatrização e como isso pode ser evitado? Acho que... Olha, na verdade, Lili, só para dizer, eu estava respondendo o Dirceu. Do Dirceu, acho que tem correlação. A absorção do fotossensibilizador influi muito pouco nas características do tecido. Sim, na Mas vai lá, Marlon. Bom, vou responder com o que eu entendo. Gera, sim, esses radicais livres, mas eles vão ser gerados bem na terapia, no interior do tumor, e depois do dano fotodinâmico, eles não vão, digamos assim, continuar lá em períodos sensíveis, por exemplo, da cicatrização. Não vão continuar lá dias. Eles vão interagir, ocasionar o dano da região do tumor, mas eles não vão ficar lá. Essas espécies reativas, elas vão reagir logo com o tecido biológico. Elas não vão ficar lá por, digamos assim, dias. Eu não sei se com certeza, talvez a Lili vai poder complementar melhor. Tem a formação de radicais livres, né, que são derivados do outro tipo de reação, né, Marlon? Porque o oxigênio singleto é só tipo 2, aí tem as outras reações. Mas aí depois, em relação ao processo de cicatrização, normalmente, Gustavo, o que acontece não é nem que a PDT lá atrapalha, porque como a fototerapia ela já é utilizada como uma forma de melhorar o processo de cicatrização tecidual, normalmente a cicatriz da terapia fotodinâmica ela é muito superior em termos cosméticos, né, estéticos, do que qualquer outro procedimento cirúrgico, né. Então, no caso da terapia fotodinâmica, o fato de você ter um dano tecidual diferenciado, né, não é uma morte mais controlada ali, devido à presença do fotossensibilizador do oxigênio, o processo de cicatrização ele não fica comprometido não por causa dessas espécies reativas.
Não sei se a gente respondeu aí sua pergunta. Deixa eu só complementar, Lili, não sei se foi o caso da pergunta do Gustavo, mas só para deixar claro aqui, Gustavo, essas aplicações e essa dosimetria que o Marlon foi abordando hoje é na área de aplicação para tratamento de tumores. Então, realmente, a gente quer induzir a morte daquele tecido neoplásico e, como a Lili falou, depois essa cicatrização, na verdade, ela é até... quando a gente vê, né, a reparação do tecido é bem melhor até do que se a gente compara com uma cirurgia, né, de ressecção tumoral. Talvez, eu não sei se no seu caso você estava querendo saber em termos se usar a terapia fotodinâmica para uma ação antimicrobiana, né, porque daí você pode usar numa ferida, e aí eu não sei se a sua pergunta nesse caso foi com relação a se essa geração de oxigênio singleto ou radicais livres podem piorar a cicatrização daquela ferida, né? E aí, complementando também, não piora, porque justamente a ideia é para aplicar para eliminar micro-organismos, e o micro-organismos numa ferida, aí sim, retarda a cicatrização, né? Um tecido infectado não cicatriza. E aí, no caso, com os parâmetros que são diferentes do que o Marlon mostrou hoje, né, para a terapia fotodinâmica antimicrobiana, no final, a sua resposta de cicatrização é bem melhor. Obrigado, Vanessa. Mais alguma pergunta? Obrigado, pessoal. Obrigada, viu, Marlon? Foi 10 a sua aula. Deixei gravado aqui, depois a gente vai disponibilizar aí também, porque acho que tem bastante conteúdo fundamental aí de terapia fotodinâmica, que é bacana todo mundo relembrar quando precisar, né? Vou até interromper aqui a gravação.